tudo bem? Eu sou a professora Adriana e estarei com vocês neste quinto bloco das disciplinas de História, Geografia e Ciências. A nossa aula será sobre História e vamos entender, segundo a nossa apostila, o processo de formação da cultura e dos povos. Mas vamos começar pela leitura, ok? Acompanhe e já conversamos um pouquinho. A nossa primeira aula de História, do quinto bloco, a formação da cidadania. Respeitar quem é diferente. Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes. Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico, as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades. Cordel sobre a intolerância. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente, o diferente é você. Ninguém no mundo é igual. Normal é ser anormal. Não é difícil entender. Braulio Bessa, Cordel sobre a Intolerância. Transcrito no G-Show da Globo, do programa Encontro com Fátima Bernardes. A diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são a língua, comportamento, ideais políticas, religião, alimentação, festas, músicas e ritmos, construções, hábitos diários, técnicas e maneiras de trabalhar e moradias. Essas diferenças culturais são o resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. De origem desconhecida, o prato tem influência indígena, o feijão, e portuguesa, os cozidos. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer a feijoada. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam. Antes da chegada dos portugueses ao território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplos dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil, quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e as várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. Acredita-se que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram. Ao longo da história, a violência contra esses povos nativos por outros grupos indígenas e pelo colonizador fez com que muitas dessas línguas desaparecessem. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil e algumas podem ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vivem em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias, de acordo com a sua tradição e ambiente em que vive
e a relação que possuem com os não indígenas. Veja algumas características dessas aldeias. A construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha, cipó e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. Alguns grupos constroem grandes moradias por várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. As aldeias são construídas em lugar seguro e próxima de rios e florestas, para garantir o abastecimento de água, a pesca e a caça. O formato das aldeias pode variar. Há aldeias circulares, em formato de U e em fileiras, entre outros. Observe os exemplos. Então, são ilustrações representando os formatos mais comuns de aldeias indígenas no Brasil. As moradias representadas são apenas ilustrativas. Cores, fantasia. Os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. Um exemplo são as relações familiares, que eram e continuam sendo muito importantes para as sociedades africanas. Contudo, muitas vezes a ideia de família dessas sociedades eram bem diferentes da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam partes apenas da família do pai, a mãe, e seus parentes não eram considerados da mesma família que o filho. Mas existiam outras sociedades em que ocorria o contrário, e todos os filhos faziam partes apenas da família da mãe. Também existiam sociedades em que os homens podiam se casar com várias mulheres e formar grandes famílias. Mas isso não ocorria em toda a África. Alguns povos consideravam que as ações de um dos membros da família era a responsabilidade da família inteira. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, todos seriam punidos. O trabalho era dividido entre os membros da família. Geralmente as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, enquanto os homens deviam construir as casas, caçar, cuidar do gado e proteger a família. O texto a seguir explica como era a infância das crianças africanas. Os anos da infância dividiam-se entre folguedos e aprendizados. Um aprendizado prático, no qual as crianças acompanhavam os pais na labuta diária. Ao chegarem à puberdade, eram afastadas por um breve tempo do convívio da comunidade e reclusas em cabanas no meio do mato. Tomavam conhecimento das tradições do grupo e eram submetidas a rituais de iniciação. Alberto da Costa Silva, A África Explicada aos Meus Filhos. Rio de Janeiro, Editora Argir, edição de 2008, página 61. As construções africanas também se diferenciavam entre si. Em algumas regiões, as casas tinham terraços, pátios e paredes de pedra, por causa da influência dos costumes europeus. Em outros lugares, as casas eram feitas de madeira, pedras ou barro e cobertas com folhas de árvores. Outra técnica de construção importante é conhecida no Brasil como pau a pique. As paredes eram construídas com pedaços de madeira ou vara e preenchidas com barro socado. Podiam ser usados azeite de dendê, manteigas e óleos para deixar o barro mais forte e duro. Essa técnica permitia a construção de casas, mas também de prédios religiosos, como as mesquitas islâmicas. O adobe também era muito empregado na África.
Essa técnica consiste em fazer tijolos com lama, terra, água, grama e outros materiais facilmente encontrados na natureza. O adobe possibilitou a construção da grande mesquita de Djenné, localizado no atual território do Mali. Esse local é considerado patrimônio histórico da humanidade e é uma das maiores construções de adobe do mundo. Na ilustração, Casa de Pau a Pique, na República de Malawi, na África, em 2016. Os europeus também tinham uma cultura rica e diversificada. Na época da chegada dos portugueses à América, em 1500, muitos países europeus haviam acabado de se formar e outros ainda estavam em formação. Naquele período, grande parte dos europeus vivia em grandes propriedades rurais. Nelas, os camponeses plantavam seus alimentos, construíam suas aldeias e fabricavam a maior parte dos objetos necessários para a vida cotidiana. As grandes propriedades rurais eram comandadas por um nobre, que tinha autoridade para organizar as leis e cobrar impostos. Além disso, era comum que as propriedades tivessem castelos e, ao redor deles, grandes muralhas de madeira e pedra, que ajudavam na defesa do território. As cidades naquela época não eram muito grandes. Paris, Londres e Lisboa, por exemplo, eram muito menores do que são hoje. A Igreja Católica tinha grande poder e controlava a produção de obras de arte e de livros. Por isso, a cultura europeia era muito marcada pelas ideias católicas. Temos aqui uma ilustração iluminura de manuscrito francês, cerca de 1416, representando o trabalho dos camponeses e um castelo ao fundo. A alimentação dos europeus naquele período não era muito variada. Alguns dos principais alimentos eram feitos à base de trigo, como a farinha para produzir pães. Apenas a nobreza consumia carne regularmente. Os alimentos doces eram feitos com frutas e mel, porque o açúcar era um produto caro. Politicamente, a sociedade da Europa era organizada em 3 grupos principais: o clero, membros da igreja, a nobreza e os camponeses. Uma das formas de diferenciação desses grupos eram as vestimentas. Enquanto a nobreza usava peles, tecidos de seda, roupas coloridas e carregava armas, os camponeses usavam blusas e calções de pano simples e sem cores vivas. As habitações eram construídas principalmente com materiais como barro e madeira. As construções mais importantes, como igrejas, castelos e algumas residências da nobreza, podiam ser feitas com materiais mais resistentes, como pedras e telhas. Oi, tudo bem? Então nós vimos que a cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, dança, entre outros fatores. E é uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, ela tem uma grande quantidade de descendentes europeus, como africanos, asiáticos e índios, e apresenta uma vasta diversidade cultural do seu povo. Por isso, é muito importante respeitarmos as diferenças, pois cada uma delas complementa a nossa história, ok? Gostaram da aula? Muito bem. Então, faça as atividades do livro. Se tiver dúvida, não tenha medo de contatar a professora. E nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.